Gente, a gente vai falar sobre um assunto que é falado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé. E a fé é uma coisa interessante, né? Porque é difícil a gente descrever exatamente o que ela é. É quase que uma coisa individual de cada um. Mas Allan Kardec, como um professor que era, ele vai buscar informação nos espíritos para poder, então, destrinchar mais ou menos o que sentimento, que energia é essa que cada um tem em níveis diferentes, e vai mais ou menos explicar para a gente o que se passa dentro da gente em relação a esse sentimento. Não só a origem dela, as consequências dela, o que acontece quando a gente tem essa fé, e quem não tem, como é que a gente faz para construir? Será que a gente um dia vai construir alguma fé? Né? Porque muita gente fala assim, eu não tenho fé, eu sou uma pessoa sem fé. Muita gente confunde, às vezes, a definição de fé com acreditar, crenças e tudo mais, que é diferente. Né? Eu posso acreditar em determinadas coisas, em dogmas, o que seja, mas fé é algo interior, é algo que movimenta, é algo assim que a gente não sabe explicar, que meio que é quase como se fosse uma bússola que vai indicando um caminho na qual você vai certeiramente, sem hesitar. Você sabe que aquilo ali é o certo. Como se fosse uma voz ou algo que te impulsionasse e você não questiona. Né? Você vai naquela direção porque você sente no teu íntimo. Então a gente vai falar sobre alguns assuntos, né? Que é o poder dela, né? E como Kardec achou propício denominar ela, dividindo em três tipos de fé, né? A fé divina, a fé humana e a fé religiosa. Eu quase que pensei, a fé divina e a religiosa não é a mesma coisa? Não é. É interessante a gente ver como Kardec destrinchou isso aí. E depois um pouquinho da ciência, do que realmente acontece, né, quando a gente tem fé e tudo mais. Então, no caso, começando, né, o poder da fé, a gente fala um exemplo muito forte, que não podia deixar de ser, de Jesus. Né? Jesus, era engraçado quando você vai ler nos evangelhos, em todos os momentos que existem descrição de curas, na qual Jesus pôs a mão e houveram curas, todas as vezes Jesus falava, a tua fé te curou. Tens fé? Acredita que eu posso te curar? Isso eu fico imaginando, mas por que será que Jesus, que tinha todo esse poder, que era um ser magnânimo, um espírito puro, com aquele manancial de energia, que poderia curar, por que será que ele perguntava antes, tens fé? Queres que eu te cure? Aí faz a gente pensar, por quê? Porque esse processo de autocura, ele já, na verdade, não é uma coisa exterior, já começa de dentro. Então, muitos de nós, na nossa fé, no início de entender esse sentimento, às vezes a gente espera que coisas milagrosas aconteçam externamente, de lá fora para dentro, que venham ou mudar nossa vida, ou curar nossa doença, ou trazer alguma pessoa para um encontro, ou uma melhora financeira, uma expectativa de que dentro da gente, ou a gente, em termos de ação, não precisa fazer nada. A coisa vai acontecer. Jesus já falava, tens fé? Então tem um exemplo muito grande, que é obviamente o do leproso, né? Eu acho que eu coloquei nessa passagem de Mateus. Vamos ler para a gente lembrar o Evangelho. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei os vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo, raça incrédula e corrompida, até quando vos sofrei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o espírito do mal, fez com que ele saísse da criança e foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram, por que nós mesmos não podemos afastar esse espírito do mal? E Jesus respondeu, é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui até lá,
e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Eu, quando era pequeno, eu li isso pela primeira vez, eu fechei os olhos, fiquei olhando para uma montanha, e fiz um esforço danado e não saiu do lugar. Aí eu falei, não funciona. Mas é lógico que a gente vê a alegoria em Jesus, entender que a montanha, na verdade, são as dificuldades, são os obstáculos da vida, são as coisas que realmente estão no momento na nossa vida que a gente precisa mudar e alterar, mas a gente precisa ter esse sentimento. Mas aí como? Como é que eu desenvolvo isso? Não é? O que realmente acontece para eu ter isso? E aí eu queria perguntar aqui, quem tem fé? Quem tem fé, levanta a mão. Quem não tem fé, não tem problema. Pode falar, não tem fé. Ainda não tem fé. Mas quem tem fé? Não sei. It's ok de não ter. Ainda. Né? A gente vai entender o porquê. Eu acho que eu tenho. Vamos descobrir. Não precisa ser a fé religiosa. Eu sei que Santa Teresinha, o casamento vai dar certo, que o santo, que não sei o que eu subi de joelho, a escadaria, ou a vela que eu acendi, que isso aí é a fé religiosa que a gente vai falar. São crenças em dogmas e tudo mais. Fé divina é diferente. Fé divina é algo interior. Que às vezes a gente até confunde. Por quê? Porque existe uma outra fé que é a fé humana, que é o quê? É uma determinação. É uma certeza que eu vou fazer isso. Eu quero isso para mim, eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então eu vou acordar de manhã cedo, vou me esforçar. É um esforço, uma força, algo que te drive para dentro. Né? A divina é uma coisa que a gente já tem dentro da gente, lá inato, desde os tempos imemoriais. Se você parar para analisar, em termos históricos, né, na humanidade, você vai ver que esse relacionamento com a divindade, essa fé, esse respeito a algo sobrenatural, data dos seres primitivos. O ser primitivo, por não entender o surrounding, ele worshipa o quê? As forças da natureza, era o trovão, era a chuva, era o sol, Deus Sol, mas sempre numa forma na qual ele tinha fé que o crop iria plantar, ele plantava a semente na expectativa de que aquilo ali ia crescer, não é? Então todo esse sentimento, aí alguém pode falar assim, mas naquela época primitiva só tinha gente ignorante, não é? Fé é dos ignorantes. Agora que a gente tem inteligência, a gente sabe que a gente já foi à Lua, que a gente descobriu já as forças que nos regem, não, eu tenho fé em mim. Eu tenho fé em mim que eu vou conseguir. Ter fé em algo sobrenatural que vai me ajudar. Infelizmente, no momento da nossa humanidade, a gente foi mais ou menos que, ao crescer a nossa inteligência, a gente foi abafando esse sentimento inato que nós tínhamos desde a época mais primitiva da nossa ignorância moral, e a gente foi um pouco abafando isso. E não tem nada a ver com religião. Mas ao esquecer de escutar essa vozinha interior, a gente perde a oportunidade de observar que muitas das vezes a vida, de várias maneiras, está nos querendo dizer algo, para que a gente observasse. E quando a gente começa a observar isso, as coisas começam a fall in place. E aí você começa a entender, como é que eu não vi isso antes? Por que eu estava agindo dessa maneira? Por que eu estava tão relutante? A coisa está na minha cara. Falta de fé. É falta de quê? De poder deixar que esse sentimento que conforta muito, principalmente nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis que a gente não entende o que está acontecendo, é que ele vem. E olha só que interessante. Isso aí é aquela passagem do leproso, na verdade. Esse leproso, ele vivia... Tinha uma fonte perto de Betsaída, que era uma fonte que tinha uma lenda que uma vez por ano, uma vez por mês, essa fonte, pessoal, foi construída pelos romanos, né? Os romanos tinham esse negócio de se banhar, então eles construíram como se fosse uma piscina, que a água da fonte ela represava nessa piscina, e aí o pessoal ia e se banhava lá. Mas eles falavam que uma vez por mês, eu acho, uma vez por semana, não tem certa data, que a água ela ficava toda paradinha. E se ela mexesse, o primeiro que entrasse nela seria curado.
Era uma lenda, né, que o pessoal falava. Então, todos os doentes, leprosos, né, pessoas com paralíticos iam para lá. E esse paralítico, ele ficava, coitado, ele ficava um pouco mais atrás, como ele não se locomovia muito bem, toda vez que a água mexia, ele ia chegar, mas já alguém já tinha entrado, então ele não conseguia. Então ele estava lá há 20 e tantos anos, todo mundo conhecia ele. Até que uma vez Jesus resolveu passar nessa fonte, nessa piscina. E quando Jesus passa lá, eu acho que a energia de Jesus foi tão grande que o paralítico meio que se comoveu, né? Obviamente quem chegasse perto dele sentia aquele magnetismo muito forte. E ele, obviamente, vendo que era algo diferente, era alguém completamente diferente, ele vai e pergunta ao mestre, mestre, podeis me curar? E aí o Jesus tem essa outra passagem, ele fala assim, queres que eu te cure? Então levanta e anda. Aí ele vai. A gente sabe que muitas passagens milagrosas relacionadas à fé nos evangelhos tem realmente uma explicação científica até de que você encontra através do magnetismo, forças exteriores impostas pelo magnetismo tão grande de Jesus que ele tinha, associadas obviamente com um momento de cura, um momento necessário que o doente precisava e também se esforçou em obter aquele crédito, né? Então é muito bacana essa passagem. Mas o que mostra, de novo, aquilo que a gente tinha falado, que ele queria se curar, que realmente ele tinha esse desejo, né? E aí, Kardec vai buscar em várias passagens, e eu fui buscar também em outros livros, uma explicação sobre esse sentimento inato que todos nós temos, que é a fé divina. E olha só que interessante que eu fui achar. Isso não está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé divina é um sentimento instintivo que nasce com o Espírito. Ou seja, uma coisa que todos nós temos. Independente do nível, do intelecto, pode ser uma pessoa muito inteligente, pode ser uma pessoa muito mais simples, não importa. Então, é uma crença inata, um impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre nos promovendo e ampliando cada vez mais o nosso crescimento pessoal. Algo nos diz, por mais que a gente não pense nisso, por mais que a nossa vida esteja busy, no trabalho, nos filhos, na profissão, no lazer, o que seja, que a gente, na vida cotidiana, urbana, a gente esquece, tem algo no íntimo que nos diz, que nos lembra desde a época primitiva que existe algo que realmente está aí para o nosso, conspirando para a nossa felicidade. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza garante a nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir e desmoronar em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida pela criatura que lhe dará certeza de que mesmo assim ela estará sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possa decifrar o ganho com clareza e nitidez. Essa fé resignada é uma fé que realmente vai nos ajudar, porque nós não temos todas as respostas, essa é a realidade. Quando a gente está passando por uma situação, Divaldo estava contando um caso na qual eu não sabia que ele tinha tido um câncer de laringe, e o que dificultou muito dele falar nas palestras, quando ele era mais novo. E ele ficou muito assim, poxa, eu tô fazendo tudo bem, né? Eu estou aqui me esforçando, e aparece esse negócio, né? Esse câncer. Então, ele não sabia o que fazer. E muitos médicos falaram que, olha, a gente pode fazer uma cirurgia aqui, mas depois dessa cirurgia você não fala mais. As chances são muito altas de você não conseguir mais falar. E ele ficou muito triste, porque ele achava que ele tinha uma missão, e tinha realmente essa missão, de divulgar o espiritismo para todo lugar, né? E aí ele foi com o Chico Xavier. Chico Xavier, naquela época, nos anos 60, estava também no auge, né, da sua mediunidade. E Chico foi falar com ele e falou, olha, Divaldo, ele foi para lá à noite, né, naquelas reuniões que o Chico tinha,
200, 300 pessoas passavam a noite inteira esperando uma carta de algum ente querido que tinha falecido. E aí o Chico fala assim, Divaldo, vem aqui na tribuna e explica o evangelho. Aí o Divaldo falou, não posso, eu quase não posso falar. Não, fala sim. Aí ele falou assim, nossa, e ele falou com muito esforço, doeu muito, e ele falou a explicação do evangelho naquela noite. E quando acabou a noite, o Chico falou, vem lá para casa, você não quer tomar um passe? Aí ele falou, eu queria muito, mas eu não falei, né? Porque ele também passou a noite inteira lá trabalhando, então ele falou, eu fui. Aí ele falou para lá. Quando chegaram lá, ele falou que era um quartinho pequenininho, na casa do Chico, só tinha uma janela e uma porta. Aí ele falou, entra, Divaldo. Aí ele entrou, ele falou assim, bota a cadeira na porta. Ele sentou, ou seja, ninguém mais entrava, estava bloqueando a porta. Aí o Chico sentou na cama e se concentrou, e aí naquele momento, Divaldo fechou o olho, naquele momento, o Divaldo viu uma materialização, que era a irmã Sheila, que era uma enfermeira, morreu na Segunda Guerra Mundial, falando assim um português com um sotaque alemão, e ela falou assim, eu vou cauterizar a sua... Ela pegou uma caneta, ela falou que era uma caneta, aquela que não tinha esferográfica, era aquelas canetas de tinta mesmo, que você botava tinta e escrevia, e pegou, ele falou, abre a boca. Aí ele falou que viu esse ser, né? Aí, mas antes de fazer, o Chico antes tinha falado assim, você tem fé, não tem, Divaldo, que vai... Ele falou, lógico que eu tenho, lógico, mas no fundo, olha que interessante, era uma fé que ele tinha, mas era uma fé um pouco cambaleante, duvidosa, de que, será que eu vou poder ser curado? Primeiro, por que esse câncer apareceu em mim? Não era para aparecer. Por que ele apareceu? Será que realmente eu mereço essa cura? Será que eu quero essa cura? Tem muita gente que às vezes fala, eu tenho fé, eu quero, mas no fundo, não faz esse esforço de realmente querer correr atrás. Parece que agora está todo mundo, coitado, está passando por aquela pessoa até gosta, mas você não sabe o que eu estou passando, um sofrimento. Então as pessoas às vezes falam que querem a cura, mas também curtem aquele momento onde estão todo mundo dando atenção, de que está doente, sabe? Às vezes a pessoa nunca teve essa atenção antes, né? Então agora está numa fase onde todo mundo está cuidando, todo mundo está sendo atencioso com ela. Mas Divaldo, então, naquele conflito ali, ele fala, não, eu tenho fé, eu quero ser curado. Eu quero continuar minha jornada, eu quero continuar a fazer o que eu quero, o trabalho que ele fazia. Aí ela falou ele falou que ela colocou a caneta na boca dele e ele falou que doeu. Ele falou que sentiu uma dor na garganta. Depois ela fez de novo. E depois daquilo ali, ele falou que começou a falar e não teve mais, foi no médico e tinha assumido. E eu não sabia que ele tinha tido isso, você estava vendo uma palestra. E eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes a gente, às vezes, tem uma coisa, seja uma doença ou uma situação que a gente passa na vida que a gente baixa a bola. Baixa a bola em que sentido? Poxa, será que eu merecia isso? Por que eu estou passando por isso? Eu sempre tento levar minha vida numa boa, certa, né? Aí a gente tentando racionalizar. A gente entender a justiça divina. Coisa que a gente está longe de entender. Olha só, estamos nós aqui como seres humanos tentando entender. Não, por que isso está acontecendo? Por que eu vim nessa família assim? Por que meu pai é assim ou minha mãe é assim? Por que essas coisas agora me prejudicam? Eu não fiz mal nenhum. Não é? E a gente não consegue realmente grasp. Isso daí, pela nossa fé ainda cambaleante, faz com que a gente baixe ainda mais esse padrão, que nos ajudaria talvez a encontrar as soluções. Porque a gente vai ver a fé humana, tá? A fé humana, é a próxima agora, ela tem uma força dentro de si que a gente sabe que é inexplicável. E o gol da conclusão disso tudo é, quando o amadurecimento espiritual acontece, é a união entre essas duas. Porque a fé divina, ela não pode ser só aquela fé contemplativa. Eu ficar parado, minha vida, eu rezo todo dia, para que um dia Deus... Mas peraí, levanta e vai fazer alguma coisa, pô.
Como é que você espera que a espiritualidade vai te ajudar e essa fé realmente entre em um processo de ajuda se você não sai da cadeira? Eu me lembro, eu acho que eu já contei isso aqui, minha irmã. Minha irmã foi isso. Minha irmã ela trabalhava, tinha um bom empregão, né? Quer dizer, ela trabalhava na aerolínea, na Varig. Na Varig acabou. Muita gente saiu da Varig, tentou ir para várias firmas americanas que ainda tinham lá e ela não conseguiu. Então ela ficou muito frustrada. Então ela ouvia falar que amigos estavam trabalhando na Delta, amigos estavam trabalhando na American e tal, e ela nada, não conseguia. E aí ela me ligava e eu chororô danado o tempo todo e ficava falando que não sei o quê, que não consegue, e eu já rezei, que não adianta. E eu só escutando. Aí falando, pô, peraí, o que você está fazendo? Que hora você acorda de manhã? Ah, o que você quer saber? Eu não quero saber que hora você acorda. Ah, não sei, 9 horas, não tenho nada, não tenho... Não, por que você não continua acordando às 6? O que eu vou fazer às 6 horas? Não sei, tu vai acordar às 6, tu vai pegar teu currículo, tu vai para os lugares. Não, Márcio, não é assim que se faz. Hoje em dia, tudo na internet, você manda o currículo, você tem que saber, você tem que conhecer alguém, não quero saber. Você já não exauriu todas as suas conexões? Você não falou com todo mundo, não deu certo ainda? Então agora tu pega teu currículo na mão, bota embaixo do braço e vai nos lugares. Não, não é assim. Cara, eu enchi o saco dela e da minha mãe também, que a minha mãe passava a mão na cabeça dela. Não, sua irmã está muito triste que ela não arruma. Eu falei, mãe, não quero saber, acorda cedo e vai. Aí de tanto eu falar, teve uma vez que ela foi em Copacabana, que ela ia num lugar também para procurar emprego, e ela passou, tinha uma loja da Delta, que vendia tickets, né, fazia o booking, e a especialidade dela era naquele software, um software difícil pra caramba, que faz o booking. E ela chega na loja, ela vê a mulher, coitada, atrás do negócio, com milhões de gente, telefone aqui, gente esperando. E aí quando deu uma acalmada, ela foi falar com a mulher e falou assim, poxa, eu estou procurando um emprego, eu sei exatamente o que você está fazendo. Mentira, menina, eu estou precisando de ajuda, já falei, eu não sei, me dá seu currículo aqui que eu vou falar agora, você gostou dela. É o quê? É o quê? Sentado, não ajuda, não arruma. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Como que vai conseguir, meu Deus do céu? Você tem que dar chance para que a coisa aconteça, você tem que dar oportunidade para a espiritualidade ajudar. Senão só fé, ó. Fé inativa. Não rola. Entendeu? Aí aconteceu todo mundo lá. Ou seja, eu que não sabia nada, né? Que eu sou aquele old fashioned antes do pré-celular, pré-computador, mas no final das contas funcionou. Entendeu? Então não vem dizer, né? Mas é isso aí. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a fé ativa é isso. Mas é que nem aquela piadinha que diz, ai Jesus, eu preciso ganhar na loteria, preciso de dinheiro. Aí Jesus responde, pois então, compre e joga. Nem comprar compra, né? Alguém aqui tem algum exemplo de fé que já se materializou de alguma forma? Que queira share, assim? Que lembre? Alguma coisa assim, pessoa, eu tinha certeza que eu ia conseguir isso. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, eu não sei porquê. E eu pedi, e no final das contas veio. Às vezes não no momento que a gente quer, mas veio. Eu gostaria de dizer que aconteceu bem recentemente. Eu estava no meu processo de imigração há muitos anos aqui. E eu estou na escola, estou estudando para ser enfermeira. E eu sou babá, né? E, enfim, eu trabalho pesado, estava na escola à noite, enfim. Isso foram anos, assim, 3 anos eu naquele processo que advogado, e muda de advogado, e tenta um curso diferente, e vai para outra escola, enfim. E o ano passado meu pai faleceu e eu não posso sair do país. E ficou muito difícil para mim, sabe? Eu falei, cara, eu acho que não é aqui, sabe? Só que tinha um negócio dentro de mim, quando você fala de fé, tinha um negócio dentro de mim que me dizia assim, calma, tá muito perto. E eu sentia aquilo, sabe? Eu falava assim, meu pai faleceu em julho, e eu não podia ir, enfim, foi muito de repente. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Enfim, tudo aquilo, né, acontecendo, minha família, eu resolvendo as coisas daqui, né?
E, enfim, estava muito difícil. Eu queria ir embora, eu queria desistir, né? Fazem quase 8 anos que eu tô aqui. Eu estou em processo de imigração há mais de 3 anos. Enfim, em novembro eu consegui resolver tudo e finalmente eu vou conseguir ir ao Brasil, assim. Mas quando ficou muito difícil, tinha uma coisa que dizia pra mim, não, calma, você está muito perto. Continua fazendo o que você está fazendo, continua estudando, continua se guiando os seus mentores, né? Fazendo as coisas certas que vai acontecer para você. Não é como foi com o teu amigo, não é como foi com a outra pessoa, é o teu processo. E eu precisava passar por aquilo. E eu tenho certeza que foi a minha fé, assim, porque né, desde que eu comecei no processo de imigração, eu fiquei muito próxima de Deus e a minha fé me levou e eu tenho certeza que foi a minha fé, assim, foi eu acreditar que eu também merecia aquilo, assim, e perder meu pai, não poder estar lá, enfim, essas coisas são muito difíceis, né, da família lá, e isso é fé. Todos nós passamos por isso e realmente essa vozinha realmente nos ajuda a ter essa força, né, nesse momento assim. Obrigado. Mas se você não sente essa fé, não, eu quero dizer, se você não sente a fé humana, para mim, como você está falando, você vai falar ainda, mas é a determinação de que você vai conseguir, de que você vai batalhar, de que você vai... É mais difícil de sentir essa fé, né? Como você está falando, a vozinha, né, essa voz, essa centelha divina que a gente tem, né? Se você não acreditar que não tiver a sua parte de fé humana, então é uma coisa junto com a outra, Sim, né? A fé humana, ela às vezes ela pode ser tolhida por várias razões, né? Muitos traumas, a gente passa por várias coisas, de baixa estima, de coisas como a gente foi criado, muitas coisas que a gente traz de outras vidas, que meio que abafa isso aí. Então a gente fica meio murcho, a gente não consegue ter aquele drive na vida, sabe? As coisas vão se arrastando. E que é um empecilho, porque no fundo, todos nós fomos criados e únicos, não tem ninguém igual a gente, não tem uma cópia. Entendeu? A gente tem todo o potencial para desabrochar e fazer o que a gente quiser, dos gostos que a gente tem, das virtudes, aquilo ali. Isso que é a beleza da humanidade em si. Mas às vezes a gente vai se ver, eu conheço pessoas assim, que são bem buchinhas, por quê? Porque sempre tomando martelada na cabeça, que não aguenta, entendeu? Não vai dar nada, você não vai dar em nada. Entendeu? Não sei nem por que está aqui. Então essas coisas vão martelando na nossa cabeça e a gente acaba que a gente não tem essa motivação, esse drive. E isso dificulta, como você falou, a outra fé, porque tem uma simbiose das duas para poder realmente desabrochar naquilo. Você, mesmo tendo esse problema pessoal e querendo a vontade de ver teu pai, por outro lado, você tinha uma determinação, né, de fazer o que você tinha que fazer para a tua profissão. A Cris também era babysitter quando ela estudava. Então, esforçou muito. Mas é isso aí, você vai ver. E vou te dizer, hein, você como nurse, que vai poder uma oportunidade enorme de cuidar de um monte de gente, você vai dar o teu melhor, nesse teu melhor você vai lembrar, entendeu? Desses momentos difíceis. Já com as crianças, quando você vê mim no teu trabalho com as crianças, você vê assim, eu tô dando para essas crianças coisas que eles não têm em casa, né? E, isso foi muito a minha fé e eu levo muito isso pro meu trabalho hoje, assim, sabe? Mostrar para as crianças que eu cuido o quanto que é importante a gente celebrar isso. E para mim foi uma celebração do merecimento mesmo. No momento que eu pensei assim, Deus, está muito difícil. Não é aqui o meu lugar, fazem quase 8 anos, né? Eu tenho que voltar, eu tenho que estar lá no Brasil, me fala. E eu senti isso, não, calma, tá difícil, mas vai chegar. E as coisas se resolveram, é Deus mesmo. É uma coisa. Não tem explicação. Legal. Eu tive um fim de relacionamento que foi muito traumático para mim. E eu fiquei muito mal, assim, de emagrecer, sabe, 10 quilos em 3 semanas. Foi uma coisa absurda. E aí veio a falta de fé, né? Eu falei assim, não conseguia sair daquilo. Aí uma noite, sabe quando a dor emocional vira física, assim, doía o corpo? Aí uma noite eu parei e falei assim, ai gente, isso não tá certo. Por que eu tô passando por isso? Por que está acontecendo? Por quê, né? E assim, aí eu comecei a pensar, comecei a rezar. Eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda.
Porque primeiro que eu entenda, assim, que eu aprenda a minha lição, porque eu não quero passar por isso novamente, né? Eu acho que eu não aprendi ainda, mas tudo bem. E segundo, que, por favor, eu preciso de uma motivação, eu preciso de uma energia, eu preciso de alguma coisa para me tirar daqui. Mas foi um pedido, Márcio, com tanta fé, mas tanta fé. Porque a gente escuta falar, tem alguém olhando, tem alguém guiando, mas é difícil você sentir fisicamente isso, né? E aí eu fechei o olho e nessa hora eu senti que eu tinha uma pessoa, um espírito do meu lado. Ele estava lá. Eu não sei quem era, não sei, mas ele estava lá e eu fechei meu olho. Nessa hora que eu fechei meu olho, veio uma luz, parecia assim, tipo sprinkles, sabe? Assim, eu só sentia aquela luz e o meu corpo, ele começou a ficar quente, assim. E aí, isso durou assim 10 segundos. E eu dormi. Um sono assim que eu não dormia há um mês. No outro dia eu acordei, abri a janela, falei, vamos nessa. E aí, Pegou uma vassoura, começou a varrer a casa e... Foi assim, eu acho que foi um passe turbo, sabe? Foi uma coisa assim, foi isso, vamos nessa. E aí eu falei assim, gente, tava duvidando, mas o negócio é... A dificuldade é como você passou, você falou, quando a gente está no turbilhão, é difícil concatenar as ideias, é difícil tentar racionalizar o que está acontecendo e sentir. O sentimento agora dessa fé fica difícil da gente grasp, porque o que está ocupando a nossa mente e tudo mais é o problema, é o sentimento contrário do trauma que a gente está passando. Então fica mais difícil a gente poder perceber. Mas sempre passa e você observa e você vê que a gente nunca está sozinho. Isso aí que é. E aí, gente, continuando na fé divina, ele coloca que no universo nada existe que não tenha razão de ser. Tudo aquilo que aparece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é do que a vida articulando caminhos a fim de que possamos chegar onde estão os nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. A criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, tudo aquilo que a gente vem acontecendo com a nossa vida até hoje, por que isso veio antes disso, por que aquilo aconteceu mais tarde. Então a gente vai começando a olhar nessa história, nesse filme da nossa vida, a gente além de cooperar e fluir com isso, a gente percebe que aquilo que lhe aparecia negativo era apenas um caminho preparatório para se alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesmo. É difícil a gente visualizar isso, não está acontecendo. Mas depois, quando a gente olha para trás, a gente vê que, número 1, a gente cresceu muito com esse episódio. A gente mudou, a gente se tornou mais forte. E a gente começa a ver que o timing das coisas, ele é perfeito. Se viesse antes, não ia dar certo. Ele não estava preparado. Não é? E aí, a fé humana. A fé humana é como a gente estava conversando antes. É a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, de que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, assim por dizer, com total segurança. Quem aqui não conhece alguma pessoa assim? Que a pessoa parece que tem, sei lá, uma bússola, uma vontade de fazer as coisas, está sempre fazendo, e tropeça e cai, e levanta e continua, e cai de novo e continua. Eu falo assim, meu Deus do céu, um drive assim gigante. Não é? E é como eu estava falando, isso daí é uma coisa que a wish todo mundo tivesse, mas infelizmente existem vários fatores que acabam tolhindo essa força natural dentro da gente, que abafa, reduz, né? E a gente acaba que fica meio... o meu... Como é que fala? Irmão da Cris. É assim. O irmão da Cris, ele, coitado, por causa do divórcio dos pais, muito cedo, ele era muito novo, o menino deu uma murchada. O menino é extremamente honesto, trabalhador, excelente o que ele faz. Tudo que ele faz perfeito, mas... tá lá, sentado, no drive.
Você tem que pegar assim, ó, Rodrigo, eu vou te dar um emprego, tá? Vou te botar aqui, você tem que fazer isso. Quando ele faz perfeito, é impressionante. Todo mundo quer que ele trabalhe, mas ele não consegue levantar da cadeira e buscar. Então vive dependendo das irmãs. Vive dependendo de alguém que arruma as coisas, dá um negócio para ele, monta um negócio para ele, faz uma coisa. Não, parece que o freio não está puxado, não vai. Impressionante. E é quase que, às vezes, a gente precisa, né, de uma ajudazinha psicológica, fazer algum tipo de tratamento para a gente dar tirar essas coisas que, infelizmente, estão na nossa mente, que estão ali no subconsciente, atravancando um pouquinho a nossa vida. Né? Mas quem tem essa segurança faz qualquer coisa. Até isso aí. Eu tenho certeza, a pessoa que está numa situação como essa tem uma vontade enorme de chegar no ponto. Tem uma segurança de que nada vai acontecer de errado, que essa corda não vai arrebentar, entendeu? Não, eu fico impressionado. E esse daí é com corda. Já viu uns que sobem sem corda? Escalam. Família, você está louco. Não, tem um filme de um cara disso. Uma determinação, uma coisa assim impressionante. Olha, eu já vi tanta gente assim, eu tenho vários exemplos que já assim, você vê pessoas que vieram de situações muito difíceis e cresceram de uma maneira, mas tinham um drive. E por mais que a vida te passasse a perna e todo mundo apontasse que não, você não vai conseguir, e a pessoa dentro dela fala assim, não, eu vou. Não quero saber, mas eu vou. Impressionante isso. E quando você associa isso, essa vontade, essa inner strength, né, com essa fé divina que está latente em nós, aí ferrou. Aí você deslancha. Aí você tem uma vida muito mais segura. Engraçado, por mais vida segura, com fé, não significa vida sem problema. Não significa vida sem doença, não é isso. Porque a gente pensa, não, o dia que eu tiver fé, nada de mal acontece comigo. Estou com o corpo fechado. Você fala assim, não é isso. Não é isso. Não é isso. Os problemas vão acontecer, mas você vai ter um olhar para o problema completamente diferente. Tá aí, ó. Mais uma lição querendo me ensinar alguma coisa. Eu vou aprender com isso aqui. Eu vou sair mais forte disso aqui. Pô, aquilo ali está acontecendo comigo? Não, peraí. Qual é a atitude? Qual é o meu behavior que está causando isso? Já é a segunda vez que isso acontece na minha vida. Alguma coisa que eu estou fazendo que está me levando a isso se repetir na minha vida. Por quê? Você começa a observar, você começa a ficar muito mais antenado. Né? Então você sofre menos. Você tem uma visão diferenciada dos problemas e das coisas que acontecem ao nosso redor. E a fé religiosa, né? Porque a fé religiosa, infelizmente, é uma coisa que, né, no curso da humanidade, nós, seres humanos, voltando muito para a religiosidade, a gente vai encontrar, então, essa fé que, às vezes, a gente vai explicar aqui, que no excesso pode levar até o fanatismo. Então, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar, tanto o falso quanto o verdadeiro, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Então, esse excesso leva ao fanatismo. Eu já contei aqui essas histórias também, eu tive um roommate que era mormon, né? Eu já contei, quem lembra dessa história? Não? Meu primeiro roommate aqui era mormon. Meu primeiro roommate, quando eu cheguei, eu falava um pouco inglês, ele era americano, e ele tinha mais um ano só aqui e ele ia para a missão. Os mormons fazem uma missão de 2 anos fora, como missionário. Né? E aí ele me convidou para morar com ele, foi bom para mim, porque eu aprendi, meu inglês acelerou, né? Só que o cara era fanático, não era um mormon normal não, tá? Ele era um mormon que não tinha televisão dentro de casa, ele era um mormon que tudo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, isso é coisa do diabo, não sei o que. E eu, não, né, com a minha visão espírita, falei nada, respeitei, afinal de contas a casa era dele, só tinha 2 quartos, a gente morava ali, então, pra mim tá tranquilo, não podia tomar café, olha só, eu vim do Brasil querendo tomar café, não tinha café, café é uma substância que você vai ficar viciado, né? Não, tá bom, não tomo café, putz, não podia ter café dentro de casa.
Não podia ter televisão. Nem você podia, você não podia tomar Para café. viver dentro da casa dele Não, não era essa podia. regra. E eu aceitei numa boa, falei, tá tranquilo. Aí tem uma vez, até acontece essa história aqui, uma vez eu estava no Alley, e aqui nos Estados Unidos tem um monte de coisa que o pessoal joga, tá funcionando, tá lá no Alley. Aí eu vi na televisão no Alley. Aí eu falei, ele não estava em casa, eu falei, vou levar para dentro de casa para ver se funciona. Aí levei, botei, pluguei ela, tava meio ruim, mas funcionava, né? Aí, porra, começou a assistir news, né? Uns programas, daqui a pouco ele entra dentro de casa. Que é isso? Coisa do diabo, não sei o que. Eu falei, não, cara, calma, vou botar de volta lá. Ela tava no lixo, eu achei, só queria ver se estava funcionando, eu vou botar de volta. Então, eu vou tomar banho e depois eu jogo, tá? Aí eu tomar banho. Nem no saiu, seu quarto olhando na frente, podia. tava lá assistindo, tocando o canal. Você vê, coitada, a tentação de querer ver a coisa, quando na verdade não pode. Quer dizer, não pode no conceito religioso dele, que foi imputado na cabeça dele, que aquilo era ruim, era pecado, entendeu? Não podia. Tanto é que ele foi fazer uma missão na Argentina, perto da praia. E nessa os mormons às vezes chegavam no final de semana e tinham o final de semana de lazer. E eu falei pra ele assim, pô, então tu vai pra Mar del Plata, lá tem onda, tu vai pegar, porque ele pegava onda, tu vai poder entrar dentro da... Não, Márcio, não posso. Eu falei, como pode? Eu não posso entrar no oceano. Eu falei, não, eles têm curso de missão, né? E o cara que estava dando o curso da missão falou para ele, tem que estar longe dos mares. Eu falei, por quê? Porque o diabo controla o mar. Aí eu falei, pô, cara, tu perguntou para ele por quê? Hã? Não, Márcio, existem certas coisas que você não pode perguntar. Eu falei, que fé é essa? Que fé é essa? Você tenta construir dentro de você uma certeza onde você não pode questionar, isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Por quê? Porque as coisas, a partir do momento, como ele falou aqui, que você começa a encontrar evidências e a razão começa a ganhar play, a tua fé desmorona. Desmorona. Foi o que o Haroldo falou, né, da fé racionalizada. Que a gente tem fé, vamos colocar a cabeça na boca do leão. Não vai fazer isso, porque não é racionalizada, né? Você não... E aí a gente coloca, o espiritismo tem na razão e na ciência um dos seus pilares fundamentais na construção da doutrina. Então sempre nos instruindo sobre a verdade relativa e a verdade absoluta. O espiritismo não se julga detentor da verdade e nos ajuda dessa maneira no desenvolvimento de uma fé raciocinada. A gente sabe que a verdade ela é relativa em que sentido? A verdade absoluta são as leis divinas, aquilo que nos rege. Mas nós não conseguimos entender ainda. Então, aquela pequena porção que a gente consegue entender é a nossa verdade de agora. Vou dar um exemplo. Quando, nos anos 80, eu fui para a escola, a aula de ciência. Naquela época, que era na aula de ciência que a gente aprendia, o átomo era a menor partícula. Não tinha nada menor que o átomo. Naquele momento da ciência, aquela era a minha verdade. E há de quem falasse o contrário. Está todos nos livros, é o que a gente sabe, ué. E se alguém chegasse lá de outro planeta e falasse, vocês não sabem de nada. O átomo é gigante comparado com... Eu ia falar que você é um mentiroso. Prova. Não tem como provar. Então essa era a minha verdade. Guess what? Já não é mais a minha verdade. Agora, com a física quântica, a gente descobriu que... Então, o que é a verdade? A verdade é relativa à nossa capacidade de percepção, de acordo com a nossa inteligência agora. E o Espiritismo mostra isso pra gente, que agora não é que o código moral do Cristo vai se alterar e vai mudar. Não, isso não vai, isso é inalterável. Mas a verdade que a gente conhece dos mundos, ela está relativa em relação ao que a gente consegue entender. E eventualmente vai se expandir. Então, ao invés de você ver outras religiões e falar, não, a verdade está aqui, não, a verdade está ali, fora daqui não tem salvação. Não venha questionar. Não é? Não é assim. Assim você não consegue construir uma fé sólida, com bases mesmo que vão te ajudar a vencer os obstáculos. Né? E aí, na ciência da fé, eu estava procurando algumas coisas agora, eu acho que tinha até visto em umas reportagens brasileiras recentemente, que estavam mostrando, o Divaldo falou muito bem numa palestra, exatamente o que é esse processo. Como não tem background médico, eu já esqueci tudo. Mas eu sei que tinha alguma coisa a ver com os hormônios, as glândulas que a gente tem,
que esse feeling, essa energia causada pela religiosidade e pela fé, atuavam diretamente naquilo que, em contrapartida, ajudava o sistema imunológico na cura das doenças. Então ele coloca, isso está num estudo da USP e numa manchete recente de um website de estudo. Estudos sinalizam que a fé pode sim ajudar a superar a doença. Cientistas de todas as partes do planeta se debruçam em estudos na tentativa de entender melhor a relação entre fé e a superação de doenças. Constantemente alvo de controvérsias, a influência da espiritualidade no processo de tratamento de pacientes já é admitida até mesmo por médicos que sempre adotaram uma postura cética em relação ao assunto. Um estudo realizado na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, da USP, em Ribeirão Preto, mostrou que a religiosidade fortalece pacientes que lutam contra o câncer. Nos Estados Unidos, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte, comprovou que pacientes que se valem de práticas religiosas apresentam 40% menos chances de sofrerem depressão durante o tratamento, não apenas do câncer, mas das doenças em geral. Ao que tudo indica, a fé representa um reforço para o sistema imunológico. Então são várias coisas que realmente ajudam a gente a... E isso daí não é uma coisa, como é que fala, mística ou sobrenatural, não. Isso aí é físico. Isso aí são fenômenos físicos que realmente nos alteram, né? E que realmente ajudam nesse processo. E aí, gente, a gente conclui que a gente já chegou na nossa hora. O poder da fé. O poder da fé no espírito humano realmente transporta montanhas, porque para ele nada é inacessível. Percebendo a razão de tudo, interpretando com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Efetivamente, ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima. Essa serenidade é uma coisa que eu adoraria ter, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está tal como deve ser. Não existe atraso, nenhum incorreto. Somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Por que eu estou falando que eu não tenho essa serenidade divina? Porque talvez o meu lado da fé humana seja impaciente. Eu quero amanhã, eu quero hoje, eu não quero daqui a uma semana ou um mês, eu quero agora. Entendeu? Então isso às vezes atrapalha, porque na vida tem um time. Por mais que esse drive esteja muito forte em você de acontecer, o que é bom, mantém, continua, caiu, levanta, mas aprende a olhar os sinais da vida no sentido de que nem tudo é exatamente na hora que a gente quer. Tem um timingzinho, entendeu? Porque senão a gente sofre, porque a gente não consegue. Mas não, it's ok de levantar. Pior é ficar sentado lá prostrado e deixar que alguém vai tocar a campainha. Ei, vem, agora é tua vez. Não. Minha vez eu vou tentar fazer que minha vez seja agora. Mas se não for, it's ok, mas eu vou continuar. Então, às vezes, essa serenidade íntima é falta desse equilíbrio entre as duas. Da força da fé humana e da tranquilidade da fé divina que te acalma e fala, olha, calma, vai acontecer, espera. Tá? Não é só com você, com todo mundo. É, claro. Mas não é uma crítica, né? É bom Não. que a gente tenha isso, mas às vezes a gente pode sofrer menos se a gente der o timing, né? Seria a falta de serenidade também parte de sermos humanos e falhos? Porque quando a gente está no problema, a gente está tudo desorganizado, a gente fica paciente mesmo. São várias coisas. Sabe por quê? Porque a gente vive em sociedade, a gente tem parâmetros que a sociedade nos coloca como sucesso. O que é sucesso? O que é beleza? Entendeu? Então, quando a gente está passando por um problema, se amanhã eu perco meu emprego e eu estou ali sem dinheiro, eu tenho vergonha, porque a sociedade impõe que eu sou um loser, ou porque eu não estou bem, ou porque eu não tenho condição na profissão que eu escolhi, talvez, de galgar uma independência financeira, eu sou menor do que o outro que está rico, entendeu? São tantas coisas que pesam nas nossas costas, porque a gente, ao invés de tirar essas malas, entendeu? Porque se só você e Deus, se sente tranquilo, se sente sereno só.
Mas o problema é que a gente vive em sociedade. Então, todos esses conceitos para a gente nos oprimem. Nos colocam numa situação que às vezes a gente não sente legal. Pô, eu me lembro isso no Brasil. No Brasil, caramba, quantas das profissões que a gente faz aqui que no Brasil a gente não faria quando a gente estivesse lá? É verdade. O quê? Você está fazendo faxina? Eu não sei nem o que é vassoura, nem toco nesse negócio. São tantas coisinhas pequenas que a gente traz da nossa cultura, que ó, a nossa cultura brasileira tem coisa muito boa. Muito boa. Sim. Mas tem sim seus problemas, como a americana também seus defeitos, não é? Mas quantas coisas a gente às vezes sofre por ter essas ideias de que para ser feliz tem que ser assim, entendeu? Até conceitos de beleza, conceitos de sucesso, são tantas coisas assim que no fundo tem que escutar em nada. Eu me lembro aqui nos Estados Unidos, quando eu comecei a ter um negócio, né? E eu ia para trade shows, e eu tinha meu carrinho velho. E eu chegava com o meu carrinho velho, e as pessoas olhavam, e eu me lembro, parceiro de trabalho, o representante falava, pô, Márcio, bom carro melhor, esse carro tá ruim. Dá a impressão que teu negócio está indo mal. Eu tinha dinheiro para comprar um carro novo, o carro estava bom, milhar ali embaixo, andava bem, para que eu vou trocar de carro? Mas na visão americana, sucesso, o carro, eu tinha firmas que competiam comigo, que eram muito menores do que eu sei que eram o cara chegava aquele carrão, todo mundo, uau, o business tá bom, hein? E o menino chegava lá com o meu carrinho velhinho. Aí, forçosamente, eventualmente, eu tive que comprar um carro novo. Né? Aí eu comprei um carro novo. Quando eu cheguei no carro, uau, a firma tá boa. Não, a firma tá igual. Não mudou nada. Mas nessa visão do capitalismo, né? Isso não é uma crítica ao capitalismo, não, tá, gente? A questão é de viver o capitalismo sem se escravizar por ele. Entendeu? Eu fui forçado a fazer uma coisa que eu não queria, porque eu não sou muito de carro mesmo, mas para poder apresentar uma coisa que ia beneficiar meu business. Porque a aparência dele era uma aparência que não estava legal. Entendeu? Então, acho que todos os lugares é assim, né? Não é só aqui. Aqui é muito, Mas aqui aqui é muito. Mas acho que no Brasil é No Brasil pior. também. No Brasil é ainda pior, porque tem gente que não tem nem casa, mas quer ter um carro É verdade. absurdo. assim, quantas pessoas que não têm nem carro, nem casa, mas querem ter uma roupa carésima? Eu me lembro que tinha uma pessoa, um conhecido meu, que vinha aqui para os Estados Unidos, numa época que o dólar estava fraco, ele comprava roupas dessas marcas assim que o pessoal gostava, ia para lá e vendia camiseta, mas era cara as camisetas, e eu falava, você vende isso aonde, cara? Na Barra, não, porque eu sou do Rio, não. Era na favela. Era na favela que ele vendia. O cara parcelava 10 vezes para ter aquele tênis, para ter aquela camisa, para poder chegar lá. Porque no conceito dele, aquilo ali, ele estava se apresentando como alguém que está melhor do que o outro que não tem. Você achando importante, né? Ô, Márcio, mas no meu trabalho, os médicos assistem, todos têm iPhone 15, os médicos têm iPhone 6, 7. Pois entendeu? Porque é fácil aqui de comprar. Os carros são último ano, mas tudo endividado. Mas uma fica te mostrando para o outro. Os médicos não. Eles ficam quietos ali. Entendeu? Pô, Pois é. Essa é uma outra sabedoria para a gente poder viver a vida sem essas... Então é isso, gente. A gente terminou, então vamos passar para o trabalho do passe. Daqui a pouco vai começar esse cheiro de carne aí. Já começou. Já?